Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a nossa carteira pública de investimentos aqui no canal. Vamos tentar entender qual tem sido a rentabilidade, se essa carteira tem entregado de fato o crescimento dos proventos e principalmente vamos falar das ações que não andaram na carteira, né? As ações que estão para trás, como é o caso da Blau Farmacêutica e do Bradesco. Como vocês podem ver, excluindo essas duas ações, as demais ações vêm performando muito bem, né? Um bom retorno aqui da Itaúsa, da Klabin, da própria Celesc, que tem entregado bons dividendos, da CEMIG e BR Partners, mas essas duas ações estão deixando a desejar na performance da carteira. Seria esse o momento da gente vender esses ativos por perda de fundamentos ou seria melhor preservar esses ativos na carteira, olhando principalmente para os fundamentos dessas empresas a longo prazo? Então nós vamos dar uma olhada também nos principais pontos do resultado da Blau Farmacêutica. Tem um fato relevante e importante. Recentemente ela saiu vencedora de um grande leilão de alfa-lipoitina junto ao Ministério da Saúde. Isso vai impulsionar os resultados da empresa em 2024. Por fim, vou falar para vocês porque quase sempre eu evito vender um ativo da carteira. É claro que eventualmente a gente pode fazer sim uma troca de posição, mas a longo prazo eu pretendo conservar as posições aqui e apenas ir reforçando. Eu vou explicar todo o racional por trás, porque que essa acaba sendo a melhor decisão para o investidor ao longo dos anos. Pessoal, estamos quase alcançando os 15 mil inscritos. Eu peço que você, que é espectador recorrente aqui do canal, deixe a sua inscrição para ajudar no nosso crescimento. E para vocês que têm compartilhado o vídeo em outras plataformas, deixado comentário, muito obrigado. Isso tem sido muito importante para o crescimento do canal. Pessoal, então desde outubro de 2022 nós estamos construindo essa carteira. É um trabalho de longo prazo, mas que já vem dando frutos, né? O crescimento dos proventos está de fato acontecendo, né? Boas empresas acabam apresentando o crescimento dos lucros e nessa sequência os dividendos crescem também, nos ajudando a reforçar ainda mais os nossos aportes. E essa carteira tem a finalidade de mostrar para vocês como eu faço a análise das minhas ações, como eu monto a minha carteira de investimentos e quais são os meus principais erros e acertos, né? Então todos nós investidores em algum momento vamos cometer algum erro, mas a longo prazo a escolha de boas empresas a preços descontados não tem jeito, pessoal, vão acabar gerando um retorno interessante, né? Então temos aqui um lucro de R$ 23.336, sendo que desses R$ 23.000, R$ 8.400 foram apenas proventos acumulados, né? O nosso custo de aquisição total foi R$ 116.219 e o nosso patrimônio agora está na faixa dos R$ 130.000. E os dividendos não param de crescer na carteira. Percebam que aqui nós temos o retorno total, né? Considerando bonificação, dividendos e também a valorização do ativo. A CBA está entregando um retorno de 34,5% para a carteira. Quem diria, uma ação que chegou a reportar prejuízo alguns trimestres atrás, vem apresentando um bom desempenho operacional e agora com a retomada do ciclo de preço do alumínio, poderemos ter até mesmo lucro por parte da CBA ao longo do ano de 2024. O Banco do Brasil entregou um retorno de 54%. Aqui nós temos a empresa que está machucando a rentabilidade da carteira, com prejuízo aqui de 38%. Em contrapartida, nós temos aqui o BR Partners entregando um retorno de 22%, a CEMIG 16,8%, a Celesc um retorno de quase 40%, o Bradescão um retorno de 8% acumulado, uma vez que, apesar do banco ter retraído a sua cotação, ele já entregou uma quantidade substancial de proventos que acaba amortecendo aqui o nosso preço médio. Temos aqui a Itaúsa entregando um retorno de 50%. Isso mesmo, pessoal, uma empresa extremamente segura, né, com um portfólio bem sólido de ativos, que vem entregando aqui um retorno de 50% e só em dividendos nós já recebemos R$ 1.400 por parte da Itaúsa. Por fim, nós temos a Klabin com um retorno de 36,5%. Vejam que nós temos uma carteira bem defensiva, muito posicionada no setor bancário, com o Itaúsa, Bradesco, BR Partners e o próprio Banco do Brasil. Nós temos também uma participação relevante no setor elétrico com a CEMIG e com a Celesc também. Então, somando as duas empresas, nós temos uma participação de 32%. Vejam vocês que o setor elétrico ainda pode crescer mais na carteira, né? Então, os próximos aportes provavelmente, pessoal, serão aqui nesse setor. A Klabin hoje ela detém 18% da carteira, não é um ativo de setor perene, porém é uma das maiores produtoras de papel e celulose a nível global, com vantagens competitivas claras, né? Então as vantagens geográficas aqui do nosso país já transformam a Klabin num player diferenciado e além disso temos lá o alto nível de eficiência operacional por parte da empresa. E aqui nós temos uma pequena ponta de risco na carteira com as ações da Blau Farmacêutica e da CBA. Galera, é importante entender
que a CBA ela já vem se recuperando, vem entregando um retorno interessante para a carteira. Talvez nós façamos a mudança aqui com a saída da CBA e a entrada da Ferbasa. Isso não vai acontecer agora, eu quero ainda catalisar boa parte da alta no alumínio que está acontecendo ao longo dos próximos trimestres. Depois de uma forte valorização por parte da CBA, talvez nós façamos um ajuste aqui da saída da CBA e a entrada da Ferbasa na carteira. Agora, no caso da Blau Farmacêutica, nós compramos uma empresa de crescimento. E nesse sentido, o mercado espera que essas empresas, classificadas como empresa de alto crescimento, apresentem um crescimento contínuo das suas receitas a longo prazo. Isso demonstra que a empresa está conseguindo consolidar mercado. No caso da Blau Farmacêutica, a gente vê essa receita estagnada há quase 4 anos e nos últimos 2 anos as margens vêm caindo bastante. Então a margem líquida aqui vem retraindo e essa queda substancial da margem vem penalizando os lucros da companhia. Vejam que em 2021 o lucro chegou a fechar na casa dos 324 milhões e fechou 2023 em 248 milhões. Então a forte perda de margem e uma receita praticamente estagnada. Pessoal, o carro-chefe da Blau são os medicamentos de alta complexidade, que são medicamentos que geram uma margem extremamente elevada para a companhia. Entre eles se destacam aqui a imunoglobulina e a alfa-epoetina. E a imunoglobulina começou a ser importada e comercializada sem que tivesse registro na Anvisa. No cenário pós-pandemia, havia uma demanda exacerbada, então foi aberta a exceção para a aquisição da imunoglobulina sem registro na Anvisa. Porém, desde então, o mercado não foi regularizado e o governo continua importando medicamentos sem registro na Anvisa. Isso vem abrindo uma forte concorrência para a Blau, principalmente do mercado chinês. Isso tem pressionado tanto as receitas e principalmente as margens da companhia. Um ponto de atenção interessante é que recentemente, isso aconteceu novamente com um leilão de alfa-epoetina. Então, uma empresa aqui do Brasil venceu alguns itens, mas o fornecimento seria de uma empresa asiática. Nesse sentido, a Blau entrou com mandato de segurança, suspendendo o pregão, e no dia 30 de abril a empresa informou que houve decisão favorável quanto à aquisição do medicamento apenas com registro na Anvisa para o caso aqui da alfa-epoetina. Então a empresa saiu vencedora de vários itens desse leilão e é uma compra relevante. Isso vai impulsionar os resultados da companhia em 2024. Pessoal, o ponto-chave aqui é entender que a Blau não está parada. Ela vem fazendo o lançamento de vários produtos, um pipeline bastante agressivo, com um mercado total endereçável de 7,4 bilhões de reais aqui no Brasil. Então vejam que aqui tem um potencial gigante de crescimento não só das receitas, mas também uma certa preservação das margens da companhia. Outro ponto que vem batendo no resultado foi a aquisição recente aí do laboratório Bergamo, que é um laboratório especializado em medicamentos oncológicos. Ela comprou esse laboratório abaixo do valor justo e agora vem integrando esse laboratório às suas operações, buscando extrair eficiência do Bergamo que foi adquirido recentemente. Então processo aqui de otimização. Além disso, a companhia tem algumas operações que ainda não dão lucro, Na verdade, estão dando apenas despesas, que é a captação de plasma lá nos Estados Unidos através da Hemarus Plasma. Então, esse aqui é um projeto inicial, já tem alguns centros de captação lá e o target da empresa é alcançar 500 mil litros por ano até 2026. E qual que é a importância disso? Pessoal, o plasma contido no sangue humano é o insumo básico necessário para a produção do medicamento de alta complexidade, como a imunoglobulina e a alfa-epoetina. Depois que ela estabelecer essa verticalização, isso vai reduzir bastante o seu custo de produção. Então, vejam que é algo que a empresa está investindo agora, que não está dando lucro, mas vai gerar um grande impacto na redução do seu custo de produção a longo prazo. Atualmente ela tem que comprar essa matéria-prima sofisticada e cara de outros fornecedores europeus. Então, depois que ela fizer a própria captação, isso reduz o custo de produção e vai contribuir para certo nível de recuperação das margens da companhia. Mas um dos pontos-chave da análise estão aqui com o pipeline agressivo de lançamento de novas fórmulas. Então, é uma small cap que está tentando ganhar mercado, consolidar mercado não só no segmento institucional, como agora começou a atuar também no segmento não institucional, no varejo de uma forma geral, principalmente focado no setor de estética. Então, vejam que a empresa pretende fazer vários lançamentos nos próximos 4 anos com mercado endereçável de 7,4 bilhões, Então isso aqui vai criar um impacto significativo tanto no crescimento da receita, como também na expansão das margens e crescimento no lucro líquido. Então vejam que a análise da Blau Farmacêutica é uma análise um pouco mais completa. Pessoal, os resultados da companhia ainda estão relativamente fracos, mas com sinais progressivos de melhora. Desde o terceiro trimestre de 2023, que foi o pior resultado da empresa, ela vem apresentando sinais de recuperação. Vejam que no primeiro trimestre de 2024, apesar de ter havido retração na receita líquida, houve expansão das margens da companhia, tanto a margem bruta, que subiu um pouquinho, como a margem EBITDA recorrente, que saiu de 14,8%
para 18%. Isso permitiu que o EBITDA recorrente saltasse de 57 milhões para 65 milhões. O lucro líquido saiu de 32 milhões para 42 milhões e uma leve expansão também da margem líquida da companhia, que saiu de 8% para 11,7%. Ainda são margens muito apertadas, né? Principalmente considerando o fato da Blau trabalhar no segmento de alta complexidade, mas o momento de mercado é bem atípico e eu acredito que de fato a empresa poderá entregar forte recuperação nos próximos trimestres, principalmente com a empresa levando esse pregão de alfa-epoetina que deve impulsionar bastante os resultados nos próximos trimestres. Então a Blau Farmacêutica permanece na carteira, é um processo produtivo mais sofisticado, a empresa começou a recuperar as suas margens lentamente, tem tudo para entregar um forte crescimento de receita com um lançamento agressivo de várias novas fórmulas ao longo dos próximos 4 anos e é uma empresa que pode surpreender muito o mercado. Vejam que a empresa apanhou tanto que atualmente houve inversão entre cotação e lucro. Então os lucros continuam estagnados, porém vejam como a cotação desabou muito abaixo do lucro. Isso aqui pode sinalizar que a empresa está muito descontada, principalmente para quem confia na tese de crescimento da Blau Farmacêutica. A segunda ação da empresa que ainda não andou, sem dúvida, são as ações do Bradesco. Tem entregado bons dividendos, mas a cotação bem lateralizada. Isso é normal. O primeiro trimestre não agradou tanto o mercado, principalmente porque não houve crescimento da carteira de crédito e uma margem financeira ainda muito baixa. É por isso que a cotação segue pressionada. Mas quando a gente olha para fundamentos, se você comprasse hoje só a seguradora do Bradesco, você estaria pagando 15 vezes o lucro, né? Que é um PL esticado, mas é só a seguradora. Além disso, nós temos toda a estrutura bancária, além da participação em outras empresas, e um desconto patrimonial de 23% para um banco que está entregando um ROI de apenas 10%. Então, como eu acredito na recuperação do ROI, acredito que a cotação do Bradesco pode subir bastante nos próximos 2 anos, ele permanece na carteira, porque depois que ele organizar a casa, nós teremos um dividend yield muito atrativo aqui para a carteira. Então aqui não adianta pagar barato, tem que ter paciência, porque o processo aqui é de reestruturação e aos poucos o banco deve entregar sim crescimento dos lucros, lembrando que nada aqui é recomendação de compra de ativos, é apenas a minha visão a respeito das ações do Banco Bradesco. Então a carteira está bastante enxuta, pretendo reforçar aos poucos aqui no setor elétrico, ele precisa crescer dentro da carteira e o fator principal é entender que a gente não ganha dinheiro em bolsa comprando ou vendendo ativos, não, a gente ganha com o carrego das ações, né? Então a longo prazo é uma bonificação adicional, é uma recompra de ações por parte da empresa, um dividendo que vai crescendo conforme os lucros vão crescendo e tudo isso reinvestido acaba gerando um retorno muito acima da média, né, pessoal? Então basta ter paciência, comprar bons preços, empresas com bons fundamentos que a longo prazo a gente vai ser muito bem remunerado e você que permanecer acompanhando a gente vai ver essa carteira florescendo ao longo dos próximos anos. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado, deixe aí sua inscrição, o seu comentário, compartilhe esse vídeo em outras plataformas que você me ajuda demais e até o próximo vídeo.